Momento do testemunho especial, meus irmãos, aqui na programação Despertar. E nesta oportunidade estamos aqui recebendo em nossos estúdios Pastor Rafael Coleta. Paz do Senhor Jesus, Pastor Rafael. A paz do Senhor Jesus, Pastor Gabriel Vitor, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da programação Despertar. Eu não sei se o senhor sabe, mas há dias atrás foi feita uma enquete aqui, né, de qual estúdio os irmãos preferiam, né? Se é esse que nós estamos gravando aqui ou se o de baixo, né? E os irmãos preferiram o de baixo, viu, Pastor Rafael? Eu lembrei porque quando o senhor entrou aqui, o senhor disse assim, esse estúdio aqui é lindo. Verdade, pastor. É maravilhoso e de fato é, né? Verdade, pastor. Mas curiosamente, o senhor acredita que os ouvintes preferiram o outro? Olha, pastor, é uma disputa boa, pastor. É uma disputa boa, né? Uma disputa boa. Os dois são bonitos, pastor. Os dois são bonitos. Parabéns para a igreja. Mas eu confesso também no meu coração que eu tô do lado do senhor. Eu achei esse aqui mais bonito. Justamente, pastor. É um estúdio maravilhoso e é um presente que Deus tem dado, né? É tão bom, né, pastor Rafael, saber que a igreja começou nesse estúdio aqui, que era o estúdio 1, para quem conheceu lá atrás o outro estúdio e saber, né, essa graça que Deus tem dado à igreja de prosperar esse trabalho de mídia que cada vez mais vai avançando, né? E o senhor, como é alguém assim muito conectado com esse trabalho de mídia, sabe disso, como é importante ter um ambiente, um espaço como esse para apresentar a programação, né, pastor? Com certeza, pastor Gabriel. O que me alegra é que antes de chegar nesse ponto que chegou nesse estúdio, o desejo do meu coração era de trabalhar naquele estúdio. Olha, o estúdio antigo. Uhum. Eu tive a oportunidade de operar a mesa, né, de fazer a locução aqui. Então, eu lembro que por muito tempo o senhor deixou a foto do perfil. Sim. Junto com essa mesa junto aqui, ó. Com essa mesa. Tá aqui atrás. Eu não me lembro se é no meu e-mail, algum lugar tá com essa foto. Mantém ainda. Mantenho, não vou tirar, pastor. Não pode, né? Não posso, é uma relíquia agora. Justamente, pastor. Então, assim, a gente tem fica uma história, né? Fica uma história. A gente é do princípio do ministério, né? Muita gente não sabe, mas a gente acompanha a história, né? A gente também faz parte da história, sim, né? Crescendo, sim. vendo a mudança. Claro. Né? Vendo o trabalho do Senhor. Mas a igreja está de parabéns até aqui, pastor. Aonde chegou. Que isso bênção. nos traz alegria. E a gente que gosta da mídia, a gente quer do outro lado acompanhar. E o que eu acho interessante é que assim, o pastor Ademar, ele acompanhou essa mudança cultural, né? Porque houve uma transição. É claro que o rádio não morreu. O rádio está aí ainda, né? E em muitos lugares o rádio ainda é muito ouvido, mas houve uma transição enorme, né? De muitas pessoas que migraram do rádio para outras mídias sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, essas mídias, assim, eu diria audiovisuais, né? Porque o rádio era só o áudio, né? Mas não tinha o visual. E aqui nós temos o áudio visual. E o nosso pastor, ele acompanhou essa mudança, né? E eu diria assim, não abandonou o rádio, mas expandiu, né? Verdade. E quantas pessoas, pastor Rafael, a gente acompanha têm sido alcançadas por esse ministério de mídia? Verdade, pastor. A gente que está no campo, a gente tem visto muitos irmãos nos procurar e pergunta se essa igreja é a igreja do rádio, né? Justamente a Rádio Marumbi. Né? Aí a gente explica que que agora nós estamos nas redes sociais, no YouTube, e muitas pessoas se alegram, né, de ver a programação Despertar, e que muitos falam que é o culto no lar, e realmente é. É verdade. Realmente é. Então, assim, a gente se alegra em ver o nosso pastor que se dedica, pastor Gabriel. Muitas das vezes, que nem às vezes o pastor Jefferson falando, os irmãos falando, não é barato permanecer aonde nós chegamos. Um estúdio desta forma não é barato. É um investimento alto. É um investimento muito alto, mas tem tido resultado, pastor. Que bênção, que bênção. A gente fica muito feliz por isso. E hoje nós estamos aqui nesse estúdio abençoado, recebendo o nosso querido pastor Rafael para compartilhar uma experiência de fé maravilhosa. Então, pastor Rafael, Deus abre portas? Deus abre porta, pastor. Deus abre porta. E hoje eu fui, assim, privilegiado de estar aqui no testemunho especial, pastor. Que bênção, que bênção. A gente estava conversando meio aqui em off, né, do testemunho que o senhor comentou, que já vem de longa data, da época ainda do pastor Francisco Filho. Justamente. Pastor, o meu testemunho, que quando o senhor procurou alguém para testemunhar, veio no meu coração, de testemunhar do que Deus fez na minha vida. Saudoso pastor Francisco Filho, uma certa vez ele estava em Belo Horizonte. Muita gente me pergunta se eu sou mineiro. É porque eu fiquei em Belo Horizonte muitos anos, né? Quase 20 anos, casei lá, a família cresceu lá. E em um culto, o pastor Francisco Filho
na igreja e nesse dia estava fazendo o altar. Nós congregamos muitos anos no porão. Não sei se o senhor chegou. Cheguei a conhecer lá. Isso. Uhum. Então, nós congregávamos no porão e estavam fazendo o altar. E cortaram muita cerâmica durante o dia. E à noite teve o culto. E só que ficou aquele clima do ar da poeira. E ninguém levou água para o pastor Francisco Filho no altar. Eu cheguei no andamento do culto, pastor, e sentei, tinha uma escada lá nos fundos da igreja, eu sentei naquela escada, ainda com a farda, eu era porteiro, e sentei lá na escada, e eu estou ouvindo o pastor pregar, e quando ele levantou a igreja em oração, eu fui lá no bebedouro e peguei um copo com água. Olha para o senhor ver. Peguei um copo com água, e ele orando, a igreja orando, fui lá e levei o copo com água. Meu Deus. Quando ele termina a oração e ele olha para o altar, ele vê aquele copo com água. Ele lagrimejou os olhos, pegou aquela água e falou assim: irmãos, eu não sei quem trouxe esse copo com água, mas eu quero profetizar para quem trouxe esse copo com água. Que coisa impressionante. Pastor, marcou a minha vida. Coisa linda. E eu ali coloquei a mão sobre a minha cabeça e ele começou a profetizar. Tem muita coisa que Deus vem cumprindo, sabe, pastor? Ainda tem coisa ainda que falta Deus cumprir. Naquilo ali que Deus usava a boca do pastor Francisco Filho. E ninguém sabia quem era, ninguém viu, né? E eu fui lá rapidinho, deixei e era eu. E Deus profetizou na vida do pastor Francisco. E na hora, em sequência, logo ele foi orar pelos dons do Espírito Santo. E ele falou que aqui tem um irmão que Deus vai lhe abrir uma grande porta. Mas se eu fosse fiel ao Senhor, Deus ia me honrar naquela empresa, ia ser uma bênção. Mas se eu saísse fora da vontade do Senhor, seria uma maldição na minha vida. Então ali eu falei: meu Deus, uma bênção. E o Senhor já me pondo na parede para me abençoar. E eu levantei a mão, era eu. Então eu recebi duas bênçãos, né? Pelo copo com água e Deus usando o pastor Francisco. Ô, pastor Rafael, só aproveitando o detalhe, então é importante, principalmente a pessoa que quer ser um obreiro na casa de Deus, estar atento a esses detalhes que parecem ser pequenos, mas fazem toda uma diferença e isso pode abrir portas espirituais grandiosas, né? Olha, pastor Gabriel, eu vejo que é dessa forma. E hoje eu sou um pastor, nós estamos muito mais no altar, mas quando eu era auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, eu sempre cuidei do altar. Eu sempre prestei atenção no que o pastor... Né, ontem o pastor sentou ali do meu lado e falou: Rafa, pastor Fidelis, falou: Rafa, eu fico assim, tem hora que comentando com os irmãos, como que o senhor conseguia ler, entender as minhas necessidades? Falei: pastor, porque eu sempre prestei atenção dos meus pastores. Atento. Cuidar do altar. Então, pastor, então a gente sempre prestava atenção. Já fica uma dica aí para os novos obreiros. Quem quer ser abençoado, preste atenção no seu pastor, no altar. É verdade. Que de lá sai muita bênção. Sai muita bênção. É uma dica muito especial, né, pastor? Com certeza, com certeza. E nessa, pastor, quando Deus usou o pastor Francisco Filho, não foi questão de um ano, foi questão de meses. Eu entreguei currículo, na época entregava currículo, entreguei currículo e Deus abriu a porta. Eu trabalhei numa empresa multinacional e quando Deus abriu essa porta eu fiquei lá por 10 anos. Eu saí para a obra, vindo para a obra de Deus. Então quando... Entrou na direção de Deus e saiu na direção de Deus. Na direção de Deus. Era Deus já fechando as portas. Antes de Deus fechar as portas, eu já falava com a minha esposa, falava: olha, filha, eu sinto que eu vou sair da empresa. Eu tinha sonhos vindo para a obra. Minha esposa nunca quis. Eu tinha sonho. Então, assim, algo já o Senhor vinha trabalhando. Deus já estava antecipando. Pastor, e Deus, quando abriu essa porta para mim de emprego, e eu fiquei lá por 10 anos, e no decorrer do tempo, Deus usou uma certa vez, e eu andava a pé, eu estava vendo os irmãos testemunhando nos cultos do que Deus estava fazendo, e eu andava a pé ali em Belo Horizonte, só tinha bicicleta. Às vezes eu levava minha esposa também na bicicleta para a igreja. E eu tinha um desejo de ter um carro. Já tinha carteira de habilitação. E mais uma vez, prestando atenção no culto, pastor Fidelis tinha acabado de pregar, levantou a igreja em oração. Eu olhei, não tinha água no altar. Mais uma vez eu me levantei e fui buscar um copo com água para o pastor. Meu Deus. Aí quando eu estou buscando a água para o pastor, Deus começa a usar o pastor nos dons.
E quando eu tô no bebedouro pegando água e saí do bebedouro, Deus usou ele desta forma. Aqui tem um irmão que Deus vai te dar um carro. Bem Irmãos, direto mas assim, a revelação. Eu queria que tivesse gravado. Olha, pastor, é porque hoje os computadores, né, formata. Sim. Mas eu sempre gravava os cultos do meu pastor. Sempre gravava. E ele falou bem claro assim, aqui tem um irmão que Deus vai te dar um carro. Eu falei, isso é eu. Na hora, isso é eu, Senhor. Só que eu já estava indo pro altar, aí eu parei no canto da parede e fiquei com um copo na mão e terminando, já ansioso de ele terminar a revelação. E eu com o copo na mão, cadê esse irmão? Eu levantei a mão. É você, rapaz. E eu fui lá levar o copo com água pro pastor, deixei a água e recebi minha bênção. Meu Deus. Mais uma vez, olha, 2 vezes um copo com água. Tem a importância, né, pastor? Tem importância. A gente até comentava aqui, né, pastor Rafael, dos valentes de Davi, quando ele falou bem assim, ai, que me dera se eu pudesse agora beber das águas daquele poço lá de Belém. Pois é. Aí os valentes se atravessam no meio da guarnição dos filisteus, vão lá e pegam água para o rei, né? Então a gente vê que Deus valoriza tanto essas coisas. A Bíblia diz que aquele que leva um copo de água, né, vai receber o seu galardão. Verdade. Então isso é impressionante, pastor. Então não desprezemos as coisas que aos olhos de muitos são pequenas, mas que têm grande valor diante de Deus, né, pastor? Um grande valor, pastor. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. 2 vezes, pastor Rafael. 2 vezes. Na mesma igreja. No mesmo local. No mesmo altar. Um altar refazendo, e o outro altar pronto. Meu Deus do céu. Pastor, aí Deus usa o pastor Fidelis nos dons espirituais. Eu levo o copo com água, recebo a benção. Aí no outro dia, na segunda-feira, eu pego e falo para minha esposa assim, já que Deus usou o pastor, só vamos olhar. Já encheu o coração. Quem sabe futuramente eu não tinha condições. Eu estava trabalhando nessa empresa fazia pouco tempo, quando Deus usou o saudoso pastor Francisco. Então, pode você ver a caminhada. E aí eu fui olhar o carro numa agência, e chegando lá, eles não deixaram eu sair a pé. Já me fez vir embora de carro. Meu Deus. A documentação foi toda feita, tudo. Pastor Gabriel, aquela noite, aquele dia, eu já vim de carro para casa. E eu fiquei feliz da vida. Meu Deus do céu. Deus falou num dia, já no outro realizado. Aí eu fui trabalhar, deixei o carro lá, fui trabalhar. Aí a loja liga e fala que o meu nome não foi aprovado, porque eu tinha pouco tempo da empresa, a qual Deus tinha abrido a porta, então não passava. Mas o meu sogro, eu não contei para o meu sogro, para ninguém. Quando o meu sogro ficou sabendo que a minha esposa falou para ele, falou, negativo, eu vou lá tirar o carro para ele, eu vou dar esse carro para ele. Pastor Gabriel, ele nunca fez nada para ninguém, o meu sogro. Hoje já descansa no Senhor. Nunca fez nada para ninguém. Mas ele não aceitava eu perder aquela benção. Ele foi lá, tirou o carro para mim, paguei o meu carro tudo certinho. Peguei o carro, na minha folga, fui lá na casa do pastor Fidelis. Alegria, né? Contar a benção, compartilhar. Cheguei na casa do pastor Fidelis, chamei o pastor, fala Rafa, sempre me chama, né? Rafa. Ô pastor, lembra que Deus usou o senhor? Sim. Tá aqui, pastor, o carro que Deus me deu. Olha a bênção. Olha a bênção, pastor. Todo alegre. Aí o pastor olha para mim, dá aquela mancadinha do pastor. Falou, Rafa, você se precipitou. Murchou o semblante dele. Na hora, murchou o semblante dele. Falou, Rafa, você se precipitou. O que foi, pastor? Porque na hora que Deus me usava nos dons, Deus me mostrava um carro azul. E não é esse, Rafa, você se precipitou. Eu falei, não, pastor, se é isso, alegria, sempre fui sorridente, né, pastor? A alegria continuou no coração. Eu falei, não, pastor, se é por isso, já tirei o documento. Olha aqui, pastor, meu carro, azul. Aí só que meu carro era especial, pastor. Até isso Deus é bom para mim, né? Azul platina. Era uma cor diferenciada do meu carro. Mas aí, era azul. Azul. Aí as lágrimas dos olhos do pastor desceu. Pastor, e através desse carro fiz muita obra de Deus. O senhor até comentou que foi o carro que ajudou muito o teu sogro também, né? Justamente, o meu sogro, minha sogra. Teve um certo tempo meu sogro ficou doente, eles ficaram doentes.
E foi o carro da família. Oh, meu Deus. Não teve outro carro da família a não ser esse carro. 10 anos? 10 anos. Desfiz ele aqui em Curitiba. Eu tive a oportunidade de andar nele. Pastor, mas pensa numa bênção de Deus. Então que coisa linda, pastor. O meu testemunho, eu quis assim testemunhar aqui com os irmãos que quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. Deus abençoe. Antes de eu desfazer desse carro, eu fui fazer uma visita em Araucária, que eu dirigia o SIC, e aí fui fazer uma visita no irmão que morava em Araucária. Indo lá, pastor, eu não bati meu carro. Meu Deus. A 30 por hora. Mas fez um estrago de 60, 70 por hora. Esse eu não contei em off pro senhor, essa é surpresa. Aí, no caminho, eu indo em Araucária, tem uma ponte, pastor, que tem que parar um para vir o outro, depois vai um, vai o outro. A ponte lá do Tupi, né? Eu não me lembro. Isso, daquela região mesmo, justamente. E aí o cidadão que estava na minha frente era uma caminhoneta S10, 0 km. Só que na frente dele o cara foi e parou. E ele parou e eu parei em cima da areia, pastor. E o carro freou e bateu. E ele estava no rabicho, bati. Pastor, estourou a polia do meu motor, a correia, cortou a correia, não abria o capô. Parece que ali o diabo ali, ele riu da minha cara, assim, destruiu todo o meu motor ali, sabe? Meu Deus. Quebrou a polia, cortou a correia e o capô não abria e vazou toda a água. E o cara desceu brabo do carro, pastor, da caminhoneta. 0 km, tinha acabado de pegar. Imagino. Ele desceu bravo do carro. Cuspindo fogo, como a gente diz. Cuspindo fogo. Ele e a esposa dele. E a minha esposa no salavanco, né? Apertou ela, ficou doendo um pouco. E eu fiquei ali dentro do carro e ele desceu brabo, querendo bater em mim, brabo. E agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, vou te dar o carro pra você arrumar o teu. Porque desalinhou o para-choque. Desalinhou. Pastor, aí eu resolvi sair do carro, desci do carro, aí ele me olhou pelo meu tamanho. Ele pensou 2 vezes. Enquanto o senhor estava sentado, era uma coisa. Pastor, aí ele acalmou, pastor. Aí ele acalmou, Gabriel. Ele acalmou. Aí quando ele acalmou, e agora, o que você vai fazer? Eu não tenho o que fazer. Se eu quero que o senhor só me ajude a eu tirar da pista aqui, aí empurrei ele para o acostamento. E que onde você ia? Eu falei, meu amigo, eu ia fazer uma visita. Infelizmente eu bati. E aonde que é? Eu falei, não dá 600 metros daqui onde eu bati. Não dava 600 metros, nos predinhos eu ia fazer a visita. Pastor, e ele falou, e você vai fazer aqui? Eu falei, eu não sei, vou ficar aqui. E para mim te pagar, você pode levar o carro. Aí ele falou assim, se você tivesse uma corda, eu ia te levar lá na casa e depois nós conversávamos. Eu falei, infelizmente eu tenho a corda. Eu tinha a corda guardada, eu sempre tive. Meu carro está ali, pastor. Precaução. Eu sempre fui atento nessas coisas. Bem precavido. Precavido. Eu estava com a corda lá, eu falei, meu amigo, infelizmente eu tenho a corda. Ele me levou na casa do irmão, eu guardei o carro na casa do irmão, porque no carro já não voltava mais, pastor. Sim, não abria capô. Aí lá na casa do irmão, eu abri o capô e aí eu vi que tinha quebrado a polia e cortado a correia. Aí os irmãos perguntou, você não deu partida não? Falei, não, só 3 vezes. 3 vezes eu dei partida. Imagina. O que acontece, pastor? Empena tudo. A válvula. Dei 3 partidas para mais, pastor, tentando para ver se o carro pegava. Claro. O senhor não sabia Não sabia, no carro, o capô não abria. Aí o cidadão falou, ó, aí eu pedi o contato para ele e falou, meu amigo, você não precisa me pagar nada. Ele falou para mim. Meu Deus. A esposa dele viu que a gente era servo de Deus, servia a Deus na quadrangular. Eu até hoje oro por eles. Ela falou assim, você não precisa pagar nada, apenas ore por mim. Que coisa impressionante. Você acredita nisso, pastor? Até nessa questão Deus pelejou por vocês. Deus pelejou. Aqui em Curitiba. Já em Curitiba. Aí arrumamos um irmão, trouxemos o carro para Curitiba. Eu esqueci o nome de um diácono que tem uma funilaria. Esqueci o nome do irmão que ele foi arrumar a funilaria do carro. E ele falou assim, você vai abrir o motor? Eu falei, não, você não vai abrir o motor. Não, mas você deu partida mais de 3 vezes. Então você vai ter que abrir o motor. Eu falei, enquanto você faz a funilaria, eu vou para a igreja e vou fazer um voto diante de Deus. E eu vim para a sede, fiz um voto diante de Deus, pastor.
E eu falei para ele, você não vai abrir o meu motor. Quando você terminar a funilaria, você compra a polia e a correia. E você coloca e dá partida no carro. E pastor Gabriel, e fui para oração. Fui para oração. E pela misericórdia de Deus, num culto de quinta-feira com o evangelista Célio aqui, o meu telefone toca. Irmão Rafael, você é homem de fé. Teu carro funcionou. Tá funcionando. Não precisei abrir o motor do meu carro. Que Deus é esse, pastor Rafael? Cura, liberta, conserta carro. Dá carro. Meu Deus. Tudo nesse carrinho que quando Deus usou os pastores. Coisa tremenda. Até aqui. Aí quando eu quis vender esse carro aqui, eu fui fazer alguns negócios com alguns carros, o evangelista Célio, Deus usou e falou assim, não é esses carros que Deus vai te dar. Deus me mostra você com um carro grande. Aí Deus foi e me deu a Kombi. Eu fiquei aí 5 anos. Então, nos meus carros, pastor, tudo Deus tem trabalhado. E isso aí é interessante, porque assim, se tem uma coisa que geralmente o brasileiro se precipita muito, é carro. É carro. Não espera a direção de Deus, não busca Deus nem nada. E é tão bom a gente andar na direção de Deus, porque assim, o fato de você andar na direção de Deus não significa que você não vai ser provado. Verdade. Mas se você for provado, sabendo que você está em consonância, né, com o céu, você fica tranquilo, porque sabe que Deus está no controle de tudo, né, porque, pastor, eu vejo assim, que automaticamente o crente acha que ele é crente, não passa por nada. É imune. É imune de tudo. Até o carro Deus tem que abençoar. Mas se a gente não pega a direção de Deus, tem as consequências a passar. Né? Pastor, e eu falo diante de Deus para o senhor, aos ouvintes aqui do programa Despertai, eu sou grato a Deus, que todos os carros que Deus tem me dado tem sido uma benção na minha vida. Glória a Deus. A Kombi, o senhor andou com ela também? Andei. A Kombi também foi... A gente fez até uma viagem curta na Kombi, eu não lembro para onde... Teve um evento aí do Unificados aqui em alguma região. Sim. Lembra? Nós fomos atender o Campo Largo. O senhor pregou na parte da manhã no Campo Largo. Lá em Campo Largo. Foi lá para dentro, assim, de Campo Largo. Justamente. Que coisa. Agora estamos precisando fazer outra viagem. É verdade, pastor. O senhor já esteve em Sorocaba, mas está precisando de viajar com a gente. Meu Deus, pastor Rafael, como Deus é lindo, né? O senhor ficou 10 contra o carro. 5 com a Kombi. 5 com a Kombi. E agora eu tô com esse novo carro. Que bênção. E também foi Deus que me deu. Tudo aí, na direção do Senhor. Eu fui vender a Kombi, pastor. Assim, eu não reclamo, é porque tudo tem o gasto, né? O carro desgasta, é normal. Mas foi uma bênção na minha vida. Né? Muitos irmãos aí que estão ouvindo aí conhecem, perguntam, você tem ainda. Cortou o Brasil, Cortou o Brasil. Ela era invocada, né? Bonitinha. Bonita. Ar-condicionado, multimídia, cortina, armário. Era a Kombi, né? A Kombi. A Kombi. E, pastor, e quando foi para me vender a Kombi, eu também pedi Deus a direção. A minha alma, quando a minha alma começa a angustiar, porque tem que ir embora. Tem que ir embora. E aí eu fui tentar vender a minha Kombi e ninguém queria dar o que eu queria na minha Kombi. A minha Kombi, ela estava no valor, tabela FIP, 44 mil, e ninguém queria me dar. Aí eu coloquei por 38 mil, pastor, para ir embora. Eu estava desgostoso já, precisando de trocar de carro. 38 mil. Pastor, e ninguém queria dar. No particular. E na agência, 21 mil. Meu Deus, caiu 20 demais. mil, 21 mil. Aí eu chamei a minha esposa um dia e falei, Fia, vamos comigo hoje, dar uma olhada para ver o que a gente consegue fazer. E eu tinha no meu coração que eu não queria mais carro nacional, pastor. Não é que era orgulho, sabe? Porque todo mundo falava, olha, tem que pegar um carro internacional, que é mais... Para vocês que faz a obra, ele é mais duradouro. E é verdade, pastor. Hoje eu posso dizer que é verdade. Pastor, aí eu saí 1 dia, 2 dias, nada. No 3º dia eu acordei e falei, Fia, eu quero te levar numa loja aonde eu fui lá e eu falei com o rapaz e ele não viu o meu carro, mas eu quero levar lá hoje. E aí eu fui com a minha esposa na parte da manhã, chegando antes da loja para me fazer um retorno, eu parei numa concessionária. O cidadão me ofereceu 21 mil. Eu falei, não. Pastor, aí eu fui aonde eu acordei pela manhã com desejo de levar o meu carro. Chegando lá, o comprador estava lá, o vendedor me atendeu. Eu falei, olha, lembra que eu vim aqui conversar com o senhor? Então está aqui o meu carro. Então, pastor, quando eu fui na concessionária, ele falou assim para mim, se ele quiser, eu dou 38 mil. Eu falei, vendida.
Na hora, pastor, mas na hora. Porque eu já estava vendendo na porta de casa por 38 mil. Meu Deus. E ninguém queria. E na cabeça dele, ele estava enfiando a faca em mim. Enfiando a faca em mim. Porque na tabela FIP, pastor, ela estava 44 mil. Sim. Né? Até mais. Ele, se quisesse vender, eu pegava. Estava muito bem arrumadinha. Estava arrumadinha, pastor. Não tinha um vazamento. Nós temos aqui um irmão aqui na igreja, Diácono Danilo, ele que cuidava da minha Kombi. Meu Deus. O motor, não tinha um vazamento. Ele que cuidava da minha Kombi. Então, pastor, na hora que ele falou assim, se ele quiser, eu já apontei na hora, vendida. Aí, pastor, eu falei assim, só que eu não quero o carro nacional, mas já fui na lata. Aí o vendedor falou assim, ixi, então eu tenho um achado para você aqui. O que você tem? Eu tenho um tal de X. O que é isso? Já vem cá, foi me mostrar no computador. O carro estava em manutenção. Sim. Que tinha chegado na loja. Falei, não, é esse que eu quero. Tinha recém-entrado, então. Pastor, ninguém tinha visto. Eu estava sendo o primeiro. Eu falei, é esse que eu quero. Não, é esse que eu quero. Aonde ele está? Deixa eu ver ele. Pastor, quando eu fui ver, encantei com o bichinho. Então, assim, eu me alegro muito, sabe? O cuidado de Deus, pastor. O cuidado de Deus. Só que, para mim, Deus tirar a Kombi do meu coração, Deus precisou eu passar por uns vexames, sabe, pastor? Esse vexame tem hora que dói. O que aconteceu? Eu vim para a convenção, eu falei com a loja assim, falei, ó, infelizmente eu tenho uma viagem marcada, que era a convenção de julho. Eu tenho uma viagem marcada, então eu não posso cancelar, vai vir gente comigo. Falou, então faz o seguinte, pastor, o senhor vai, eu vou emprestar para o senhor, olha bem, já estava vendido, eu vou emprestar para o senhor assina aqui. Eu vim com o meu carro e ele guardou o meu carro. No futuro carro ele guardou e eu vim com a Kombi emprestada. Pastor, chegando aqui, gente, eu vou desfazer desse carro. Meu Deus, e aquele apego no coração. Fica. Pastor, passando a convenção, no domingo eu vim para a reunião de manhã. Acabou a reunião de manhã, o Senhor falou comigo assim, dá partida na Kombi. Eu não quis dar partida na Kombi. 11 horas da manhã, assim acabou a reunião. Eu não dei partida na Kombi. Acabou o culto da tarde. Deus falou comigo assim de novo, dá partida na Kombi. Eu não dei a partida na Kombi. Meu carro batia, pegava. Não tinha isso. Pastor, não sei o que aconteceu. Eu abri o culto à noite, no domingo, o encerramento da convenção. Quando acabou o culto, me deu um desespero. Dá partida na Kombi. Eu fui lá correndo, pastor. Quem disse que a Kombi pegava? Meu Deus. E aquele clima frio. O senhor gelou. Nossa, aí a minha alma angustiou. Dá partida na Kombi, ainda a Kombi não... E a Kombi não pegava. Nunca foi disso, pastor. Pastor, aí o saudoso presbítero Ailton, o que está acontecendo? Eu falei, pastor, o presbítero está no álcool e não quer pegar. Eu fui lá, abri o carro dele, me deu um pouquinho de gasolina, irmão Gabriel. E os irmãos passavam assim, Pai do Senhor, pastor. E a Kombi, carro, motor aberto, você fica meio constrangido, ainda mais a minha Kombi. Pai do Senhor, pastor. No pátio da igreja, convenção. Pastor, eu nem olhava, ficava meio que escondido, com vergonha. Amém. Eu entendia quem é que estava mandando a paz do Senhor para mim. E aquela vergonha, E aí que foi dando aquela sair do coração. Olha que você está me fazendo passar a Kombi, olha que você está me fazendo passar. Aquela vergonha, pastor. Aí, quando eu coloquei a gasolina, aí ela deu aquele estalo e pegou. Mas fumaçou a frente dessa... fumaçou a frente da igreja todinho, meus meninos gritando, pai, a fumaça. Eu falei, deixa a fumaça, meu filho. Foi aonde que Deus tirou do meu coração, porque nós temos apego. A gente apega. Então tem apegos que Deus ele precisa tirar do teu coração. E Deus fez isso no meu coração. Tirar assim de uma tal forma para ela ir, como se diz assim, vai em paz, para não deixar saudade. Mas esse é o meu testemunho, pastor Gabriel. Estou feliz com Jesus, faço a obra de Deus com alegria e Deus ele tem cuidado nos mínimos detalhes. Até mecânico que Deus põe no caminho é nos mínimos detalhes. Então, pastor Rafael, vale a pena nós esperarmos em Deus, né? Deixar Deus conduzir a nossa vida, porque Deus abre porta, né? Como o irmão disse, Deus usou o pastor Fidelis lá no começo. Olha que coisa fantástica. E Deus abriu a porta. E ao longo do caminho a gente percebe, né, pastor Rafael, esse cuidado de Deus. Então, assim, a mensagem é essa, não se precipitar, esperar no Senhor e confiar, né, pastor? Porque
Por outro lado, tem pessoas dizendo assim, meu Deus, mas eu não tenho condição. E eu preciso dessa bênção. Mas Deus abre porta onde não tem porta. Eu vejo, tem uma mensagem do pastor Fidelis que não sai da minha memória. Caminhar a passo do gado e das crianças. Então, essa mensagem, ela é marcada no meu coração. É não se precipitar. Mesmo que Deus falou, não é já ir para ir afoito, como se diz, né? Não vai afoito. Calma. Né? Então, assim, é confiar com paciência no Senhor, que Deus, ele dá o amém naquilo que ele fala, pastor Gabriel. Amém. Deus dá o amém. Que bênção. Tá aí, meus amados, o testemunho especial do pastor Rafael Coleta. Pastor, um privilégio estar aqui contigo gravando esse episódio maravilhoso aqui na programação Despertai. Pastor, a alegria é toda nossa, é toda minha, né? Embora a gente às vezes testifica rindo, se alegrando no Senhor, é a forma da gente muitas das vezes expressar a gratidão a Deus. Mas eu sou muito grato ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. E sempre quando eu venho aqui na sede nacional, eu sempre gosto de passar aqui na mídia, né, ver os irmãos, né, porque a gente fica lá sempre do outro lado aqui, ouvindo os testemunhos dos irmãos e fala assim, uma hora eu vou lá testemunhar. É verdade. A gente só vem aqui dar abraço. Daí tem uma hora que a gente chega à nossa oportunidade de testemunhar também. E foi uma bênção. Estou alegre, pastor. Amém, pastor. Que Deus abençoe o senhor, a irmã Fabiana, os meninos que só vão crescendo, né? Verdade. Será que vão alcançar o senhor? Porque o Gabriel já está bem... Tá lá, hein, pastor? Tá chegando. Tão grandes os meninos. Que bênção, que bênção. Mas Deus abençoe, pastor Rafael, em nome de Jesus. Deus abençoe irmãos que estiveram aí do outro lado acompanhando esse testemunho especial, que eu tenho certeza, assim como me edificou, edificou o seu coração também. E nós vamos agora aqui na programação Despertar e louvar o nome do Senhor Jesus. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Glória ao nome do Senhor. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. A igreja. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória.